Agente, a próxima missão exigirá o máximo de suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos. E só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. Na primeira vez em que falou mais do que uma frase sobre a guerra na Ucrânia, isso desde que voltou ao poder, o presidente americano Donald Trump fez ameaças ao homem forte de Moscou, Vladimir Putin. Se Putin não chegar logo, disse Trump, a um acordo para acabar com a guerra, ele, disse Trump numa rede social, vai impor mais sanções comerciais à Rússia. As ameaças foram feitas 2 dias depois de Trump ter dito que Putin, por quem Trump já expressou muita admiração pessoal, estava destruindo a Rússia. E que as ameaças feitas agora a Moscou se tratavam, na verdade, disse o Trump, de um favor ao próprio Putin. Trump tinha prometido acabar com essa guerra, a guerra da Ucrânia, em um dia. Nisso parece que ninguém levou ele muito a sério. As falas duras do presidente americano, desde que assumiu, foram imediatamente seguidas de ações concretas no caso de política doméstica. Isso aí incluiu imigração, abolição de dezenas de decretos do seu antecessor Joe Biden em várias áreas. Já, quando a gente olha para o plano externo, Trump ofereceu, por exemplo, conversas a quem considera seu principal inimigo, que é a China. Encerrou sanções impostas a colonos judeus na Cisjordânia ocupada. Reiterou que vai começar a impor tarifas sobre parceiros comerciais, começando pelos mais próximos dos Estados Unidos, Canadá e México. Mas, aparentemente, deixou reservado para Putin o comentário mais agressivo até agora. E a julgar por indicações de cargos, Trump parece ter escolhido em relação à Rússia uma postura de negociar a partir de uma posição de força. O que se aguarda agora é saber quais ações vão seguir quais palavras. Abro aspas, vai ser uma batalha longa, dura e assimétrica. Donald Trump vai remodelar mais uma vez a extrema-direita mundo afora e dessa vez robustecido na análise da diplomacia de Luiz Inácio Lula da Silva pelas Big Techs, que apareceram em peso. Do Google ao X, estava todo mundo lá batendo palma para o novo presidente dos Estados Unidos, que anunciou aí essa série de retrocessos, pelo menos na agenda ambiental. Segundo a ciência, não há muito espaço para dúvida. Trump aposta no que tem de mais antigo, combustível fóssil, por exemplo. Vamos perfurar, baby, perfurar, foi o que ele disse. Bom, a expectativa da diplomacia do Brasil é de que isso vá ter esse alinhamento de astros que Trump exibiu ali na sua posse, vá ter um impacto não só sobre a América Latina, que Trump disse, não, tá excelente, eles precisam muito mais da gente, todo mundo precisa da gente, nós não precisamos deles, quanto sobre a Europa, sim. E a Europa deve ser o primeiro flanco de batalha. Começa com a Alemanha e França na avaliação da diplomacia do Brasil, uma tentativa de influenciar diretamente as eleições desses países, de influenciar a forma como a política nesses países está sendo feita e o alinhamento também de Estados Unidos com alas da extrema-direita na Europa, a começar por esses 2 países, de novo, repito, Alemanha e França, muito por meio do alinhamento com as Big Techs, em especial com Elon Musk, que vai ter assento no governo Donald Trump formal. Fez até discurso ontem, fez chacota depois de uma saudação que emula a saudação nazista, que ele fez questão de repetir 2, 3 vezes para ninguém ter dúvida da provocação que ele estava fazendo, para dizer o mínimo, no palanque. Bom, depois disso, a diplomacia brasileira vê também desafios a democracias aqui na América Latina, a começar pelo Chile, de Boric, sim, que vai ter eleição também antes da do Brasil. E aqui, claro, as coisas também não vão ficar para trás. Steve Bannon fez questão de mandar recado, mesmo estando fora do governo, tendo sido um pouco colocado de lado pelo próprio Donald Trump, dada a toxicidade que ele ganhou desde que foi condenado, mas vem fazendo acenos. O que a diplomacia do Brasil está vendo é isso, uma batalha que não termina amanhã, não termina em 2026, vai ser muito longa e assimétrica, por conta, inclusive, dos, digamos, alinhamentos de força. Tem um segundo passo que está sendo aguardado,
que é a China. A China, por incrível que pareça, tem um ditador, Xi Jinping, à sua frente, mas virou meio que um adulto na sala de uma espécie de teste, mesura de forças ali que está sendo feita na queda de braço, ao melhor estilo da Macholândia, perdão, né? Então, agora o Brasil está querendo entender como é que a China vai se portar diante desse novo governo dos Estados Unidos, que, como a Leilani disse, não surpreendeu nem positivamente quando anunciou e fez seu discurso ontem. Olha, embaixador, do ponto de vista institucional, o senhor menciona a carta enviada pela Câmara nos Estados Unidos ao Comitê de Direitos Humanos da OEA, menciona também um pedido formal para a cassação dos vistos, né, não só do Alexandre Moraes, querem caçar os vistos de outros ministros do Supremo, sob a alegação de que eles estão conspirando contra a liberdade de expressão no Brasil. Acha que, do ponto de vista institucional, isso pode seguir adiante? Acha que o governo norte-americano, com todas essas idiosincrasias do Donald Trump, pela institucionalidade que envolve uma decisão como essa, poderia vir a caçar um passaporte de um ministro do Supremo, por exemplo? Bom, isso está dentro da capacidade, da autonomia do país, né? O país agora estão fazendo essas medidas todas, né? Contra o México, né? Estão taxando o México por causa de imigração. Eu acho que pode. E eu acho mais. Em março desse ano, daqui 2 meses, vai haver eleição na OEA. Eu acho que o governo americano, através do Departamento de Estado, vai eleger um secretário-geral da OEA conservador que siga as orientações, as políticas do Departamento de Estado, e isso vai ter implicação sobre os governos de esquerda aqui na região. Eu acho que, por isso que eu digo, esse momento que nós estamos vivendo, talvez seja o momento mais delicado da política externa brasileira nesse governo atual, e há muito tempo, porque nós vamos precisar de atitudes profissionais do Itamaraty, não respostas ideológicas e respostas partidárias. A situação é muito complicada, afeta a todo mundo, e o Brasil terá muito a perder se abrir um flanco, né, de oposição ao governo americano. Vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos lá. Eu não estou notando agora nenhum esforço de aproximação. Quer dizer, eu não sei, vocês devem ter visto alguma referência, eu não vi nenhuma referência de comunicação de nível mais alto. Para o Brasil, Donald Trump é um verdadeiro tsunami que atingiu todos os setores relevantes da nossa política e economia. Vamos lá, alguns exemplos, hein? Na política comercial até aqui, exportações brasileiras para os Estados Unidos eram pouco taxadas. Vai continuar assim? Na clássica geopolítica, Trump enxerga a China como grande inimigo e o Brasil preside o grupo dos BRICS, que virou um braço da China. Como é que fica a nossa relação com Washington? Trump abraçou e foi abraçado pelos donos das Big Techs e abraçou a briga deles para não serem taxados nem regulados. Com o Brasil, especialmente no judiciário, falando em regular redes, como é que fica? Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris de combate às mudanças climáticas, enquanto o Brasil se prepara para sediar a COP30, que trata justamente disso. Como é que fica agora a política ambiental brasileira? E não por último, Trump abriu uma campanha a favor de liberdade de expressão. Ligada ou não essa questão aos interesses diretos das Big Techs, é uma expressão da guerra cultural em escala planetária, na qual Trump assume a liderança das correntes políticas que se convencionou chamar de direita. Como é que fica para o governo de esquerda brasileiro, diante de uma oposição que se sente empolgada e inflamada com a vitória de Trump nos Estados Unidos? Dele se espera até mesmo uma ajuda concreta para pressionar o Supremo no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ponto de interrogação. Nenhuma dessas perguntas tem, por enquanto, uma resposta clara ou definitiva. Regular as redes sociais é um importantíssimo assunto, afeta toda a sociedade brasileira e suas instituições. Não é uma questão de marketing, que foi, porém, o caminho que o governo brasileiro escolheu para lidar com uma situação que considera vital no sentido do seu principal grupo político, que sempre tentou o domínio da narrativa, como se diz, seja pelas tentativas canhestras de antigamente, ali se chamava controle social da mídia, seja agora por se julgar inferiorizado em relação ao adversário político no uso e domínio das redes sociais. Diz o ministro Haddad, ecoando o que pensa o PT e o governo, que as Big Techs se aliaram à extrema-direita. Esse é o ponto. O Planalto enxerga a questão da regulação não pela sua imensa importância social, mas pelo seu significado na luta política eleitoral. Nesse contexto, não só a polarização dificulta o caminho de uma eventual regulação, cuja discussão é legítima e cuja necessidade é questão para ser decidida pelo Congresso Nacional. Ocorre que Executivo e o STF acham, vamos usar a gíria,
Eles acham que essa bola é deles e que vão matar ela no peito, desafiando as competências estabelecidas na Constituição. De fato, o jogo das Big Techs, seu alinhamento com o governo da ainda maior potência do planeta, criam uma nova realidade política. Realidade essa difícil também para sistemas políticos e jurídicos de países da Europa, por exemplo, nos quais há um entendimento muito mais restrito do que aquele que existe nos Estados Unidos, do que seja a liberdade de expressão nas redes sociais. No Brasil não há consenso sobre regulação de redes sociais, e sim uma grande desconfiança sobre quem hoje mais insiste nela. Marketing político não resolve isso. Já era fim de tarde nos Estados Unidos quando Donald Trump anunciou que vai rebatizar o Golfo do México como Golfo da América e disse não excluir ações militares para retomar o Canal do Panamá ou tomar conta da Groenlândia no Atlântico Norte, que pertence à Dinamarca. Por isso, só hoje veio a chuva de reações. Algumas irônicas, em tom de gozação, como a da presidente do México. Ela propôs renomear os Estados Unidos como América Mexicana. Outras reações foram mais sérias, por exemplo, a do ministro das Relações Exteriores da França, dizendo que a União Europeia vai defender suas fronteiras, no caso, as fronteiras da Dinamarca na Groenlândia. Mas a pergunta é a seguinte: o que o Trump disse é para ser levado a sério ao pé da letra? Ou é apenas mais um daqueles shows que ele gosta de apresentar praticamente todo dia? É sim para ser levado a sério. Não importa se possam parecer pouco realistas as coisas que ele disse, como a proposta de transformar o Canadá no 51º estado americano. Trump está levando para o âmbito da política externa o mesmo tipo de conduta do valentão fortão que anunciou para a política comercial, em especial para a China, alvo preferencial da anunciada guerra de tarifas. Trump está sinalizando que os Estados Unidos vão sim projetar poder naval, por exemplo, em todo o hemisfério ocidental e muito além. Na política externa, Trump demonstrou que está querendo adotar o mesmo tipo de conduta doméstica. Esse tipo de conduta já é apelidado nos Estados Unidos como o comando pelo chefão. É conhecido no Brasil como manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas há uma importante diferença, sobretudo em relação ao primeiro mandato de Trump na Casa Branca. Hoje, ele tem mais poderes, mas, no mundo, aumentou o número e a força dos países dispostos a desafiá-lo. O STF liberou o pagamento das emendas dos congressistas e acabou causando uma enorme irritação no Legislativo. Como assim? Se a grana suspensa para os parlamentares vai voltar a correr? É que o STF se meteu a regular as condições para a liberação desse dinheiro. Mais ainda, quanto esses recursos nas mãos dos parlamentares poderão crescer daqui em diante. A irritação do parlamento vem do fato do ministro Flávio Dino, com apoio do plenário, ter deixado claro que não gosta do atual sistema de governo do Brasil, que não é, segundo o ministro, um sistema presidencialista, não é um sistema parlamentarista, não é um sistema semipresidencialista, é um sistema de governo absolutamente singular, disse o ministro, uma jabuticaba. De fato, o Legislativo avançou seus poderes para cima do Executivo, sobretudo na alocação de recursos via orçamento público. Isso é o resultado de um longo período de chefes de executivo fracos e de um parlamento que, via emendas impositivas, acha que deixou de ser refém do Palácio do Planalto. Não é assim que o atual governo enxerga a situação, na qual não tem voto no Legislativo para mudar essa relação de forças, mas fechou na prática uma aliança com o Supremo para tentar inverter essa situação política. Assim, a questão envolvendo as emendas faz tempo que deixou de ser um problema de transparência delas, embora também seja, para se tornar essa questão uma disputa crucial entre os poderes, na qual Executivo e Judiciário enfrentam o Legislativo, com o Judiciário querendo compensar a debilidade política do Executivo, o que é também uma jabuticaba. O Judiciário tentando corrigir o que nasceu na política e cresceu com ela.